Uma ótima tarde de sábado a todos os amados do Pai Celestial, esse sábado ensolarado que o Senhor tem nos dado, sábado alegre na presença do Senhor Jesus. Hoje, dia 5 de setembro de 2020, que essa gloriosa paz do Senhor Jesus possa estar em teu coração, não só hoje, mas para sempre. Ontem nós demos a data errada, não é? A data estava certa, o dia 4, porém da semana que estava errado, que ontem foi sexta-feira. Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 5 e o capítulo 6, nessa segunda leitura, que já lemos Provérbios 24 de manhã, já está lá postado. E na última leitura vamos estar lendo então 2 Samuel 7. Davi é constituído rei de todo Israel. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam na terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas.
Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então, diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Então, isso aqui nos traz lição também para a nossa vida, não é, amados? Farei isso, Senhor, ou não? É agora ou é em outro tempo? E ele disse, não, agora não. Agora você vai subir e vai esperar pelo barulho, olha só. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse, não subirás, dessa vez não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Ou seja, na outra ele manda ele subir, não é? Mas agora não subirás. Ou seja, cada estratégia de guerra é o Senhor que traça para nós. É Ele que vai traçando todos os nossos caminhos. Pergunta ao Senhor, o que eu devo fazer agora, Senhor? Eu vendo ou não? Eu compro isso ou não? Porque Deus tem prazer em dirigir as nossas vidas e Ele fala claramente o que a gente deve e o que não deve fazer. É por isso que Davi nunca perdeu uma batalha. E isso Ele quer da nossa vida também, o Senhor. Capítulo 6 vai dizer, Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Giba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E, levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. E chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi,
com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até às mulheres, cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Oh, que tristeza! Por uma palavra mal falada, ou seja, uma palavra maldita, que sai da boca dessa mulher, o escritor, ele faz questão em dizer, no último versículo, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia de sua morte. Ele está dizendo claramente que foi por esse motivo, a única das mulheres de Davi que não teve filhos. Precisamos vigiar muito a nossa boca, porque ela nos traz sentença para a nossa vida, não é? Isso aconteceu com Mical. Será que a gente está em cima da janela, lá na janela, ao invés de estar no meio do povo, se banqueteando com a alegria do Senhor, que é a nossa força? É a pergunta que fica no ar para nós. Estar na janela é perigoso. Mical não entrou no meio do tumulto, do povo, da alegria, não, mas ela ficou na janela reparando. Quem fica na janela ou está em cima do muro, ele está propenso, ele está, como diz, vulnerável a tudo que não presta. Isso aqui é tudo simbólico para a nossa vida, amados. Você está na janela, está em cima do muro ou está no meio da multidão adorando o Senhor. Paremos para pensar. A consequência dessa má fala, má língua, foi isso. Mical, filha de Saul. Não tem nada a ver um assunto com o outro, né? Está dizendo claramente, porque ela não vigiou, ela não teve filhos até o dia da sua morte. Quando não vigiamos com a nossa boca, não geramos filhos espirituais para o Senhor. E muitos nem geram realmente filhos biológicos. E muita coisa, infelizmente, tem a ver com a nossa língua, a nossa boca, que precisa ser um manancial de bênçãos. Vamos meditar nessa palavra o restante da tarde? Amém? No final da tarde nós vamos estar lendo então 2 Samuel, capítulo 7. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz.